yourself in a beautiful house with a beautiful wife, you may ask yourself, well, how did I get here? Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Opa, hoje nós não temos um tema, rapaz. Hoje é só dica. Esse é um acumulado de bastante coisa que a gente viu nas últimas semanas aí, já que o episódio passado foi temático, foi de terror. Então a gente vai falar das coisas que não são de terror, mais ou menos, pra correr atrás aí do mais de um mês, né? Se for contar o episódio passado, é mais de um mês. A gente precisa gravar mais vezes. Sim, agora tem lançamentos legais acontecendo. Esse episódio tem bastante coisa legal, pelo menos do meu lado aqui tem bastante coisa legal. Vamos lá, vamos começar isso aqui. Bom, se você não conhece nosso podcast, tá chegando aqui pela primeira vez, aqui geralmente a gente escolhe um tema e explora um tema. A gente escolhe falar sobre um filme que tá saindo ou uma série que acabou de sair e dá uma destrinchada nela, comparando com outros filmes, outras séries que a gente já viu. Ou então a gente faz esses episódios como o de hoje, que são só recomendações de coisas legais aí pra ficar no seu radar. Eu achei legal, eu tava pensando aqui, esse podcast a gente começou com um tentando catching up com o outro, né? Então, tipo, tinha assuntos séries ou filmes que eu tinha visto mais coisa, e você um pouco menos, e tinha séries e filmes que você tinha visto mais do que eu, e eu um pouco menos, e a gente corria atrás pra poder conversar sobre. E eu pensei agora que a gente polarizou, olha só, inverteu um pouquinho essa dinâmica, porque agora quem a gente tá fazendo o trabalho de catching up com a gente é o pessoal que tá ouvindo. Eles estão catching up. Quando a gente vai dar as nossas dicas, eles vão catch up com a gente. Pois é, a ideia era fazer um pouco disso mesmo. O podcast a gente faz pra gente sempre, né? Em primeiro lugar vai ser quando a gente parar de se divertir, a gente para de fazer. Mas a gente espera que isso sirva também pra quem tá ouvindo aí, pra vocês, de repente, vocês não ficaram sabendo de alguma coisa que tá saindo que a gente falou. Se vocês veem e gostam também, a gente fica feliz. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a gente fica mais feliz, bem mais feliz. Vamos lá então? Vou começar bem sucinha. Uma série nova, comecei a assistir uma série nova, que tá no 3º episódio. Então eu tô em dia com a série, eu nem acredito, assim, pra mim, eu acho que desde Lost eu não tô em dia com uma série. E é do FX, FX on Hulu. Dá pra você assistir, né? Quem tiver o FX deve passar no FX aqui do Brasil, mas também tá no Hulu. E ela chama A Teacher, com a Kate Mara. Sim, eu vi o anúncio. A série é muito, muito bem produzida. Tem uma toada rápida, fácil. Ela não demora para as coisas engrenarem. Ela te deixa bem tenso, porque tipo, é uma situação bem errada. Mas é uma situação razoavelmente corriqueira. Uma professora volta para a cidade dela e começa a lecionar numa escola da região e acaba meio que se envolvendo com um dos estudantes, que, tipo, tá no 3º ano, 17 anos, não sei o que lá, é um estudante um pouco mais sério em algumas coisas, porque ajuda a mãe, não tem o pai presente, a mãe tem 2 outros filhos, ele ajuda a criar os filhos. Então é um pouco mais maduro do que a idade dele, mas ele ainda assim tem 17 anos, ele ainda vai pra festa, vai pra causa, faz besteira e tal. Essa professora é casada e tava tentando engravidar do marido. Então eu não vou dar muito mais, porque eu acho que aí pode estragar. Mas é bem legal, assim, eu acho que vale... A pegada é um dramão, assim, de relacionamento. Ele é um drama pop, assim, tem os momentos que tinha pra ficar muito pesado de dramão, assim, de relacionamento, um This Is Us, assim, de você sofrer junto, ele ainda não entrou. Toda vez que abrem a porta pra isso, eles têm uma solução mais ágil no roteiro. Então, tipo, pra não pesa. A tensão e o peso da coisa, você vai dando. Porque você vai entendendo o tamanho do buraco da coisa. Mas aí, tipo, não vou estragar muito, mas é muito bem feitinho, assim. Tá super bem amarrado o roteiro. Os personagens estão bem. Eles fazem de um jeito que dê pra todo mundo falar, ah, não, beleza, entendi, saquei e tal. Você consegue reconhecer. Apesar de ninguém aqui, eu espero, né? Tipo,
não dá pra ter certeza de todo mundo que tá ouvindo, mas pelo menos entre eu e você, nunca fomos professores e nunca nos envolvemos com alunos. Eu falo por você, meu amigo. Opa! Mas, bom... eu já fui professor, a primeira parte eu já fui, a segunda não. Ah, ok. Se você não quiser falar, tudo bem. Eu dei aqui uma aulinha, um curso ali, fui lá dar palestra já, mas eu não me chamo, não acho que eu fui professor, não. Você deu um curso inteiro, você fechou alguma coisa assim? Não, eu era professor de inglês, eu fiz alguns anos de professor de inglês em escola mesmo. Escola de inglês, digo, não escola. Legal. Por um tempo, assim, fazendo com foi meio que minha primeira profissão. Bacana. Mas não cheguei na segunda parte, não. Então, assim, apesar de não ser uma situação tão corriqueira, eles conseguem fazer de jeitos de você entender como é que funciona a coisa. Bom, e você? No episódio passado a gente só falou de filme de terror e alguns filmes não eram muito bons. A gente falou só porque eram coisas que estavam saindo na época. E logo na sequência, quando saiu o episódio, saiu um filme novo de terror, bem falado, no Netflix. É um filme diferentão. O filme chama-se His House. Congratulations. You're being released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address. We are good people. Whether or not you're good people, it's not me that needs convincing. It's a palace. This entire house is just for us. It's gonna be nice, you're gonna be happy. As long as you can get along, fit in, be one of the good ones. Ele é um filme de um diretor estreante. A sacada dele ele é um filme meio de casa mal assombrada, que a gente falou um monte no episódio passado, por causa do Haunting of Bly Manor lá. Só que o cenário são dois refugiados, um casal de refugiados do Sudão do Sul, que vai pra Inglaterra. Refugiado do tipo de barquinho, atravessar de bote o Mediterrâneo. E eles acabam tem um naufrágio, mas eles acabam chegando na Inglaterra e eles ficam pedindo asilo por um tempo, ficam meio que presos. Só que aí eles conseguem, e isso não é spoiler nada, porque é o setup da coisa. Eles conseguem, o pedido de asilo deles é aceito, e o governo britânico dá uma casa para eles, uma casa assim, até grande, mas bem num lugar meio ruim, numa cidade X da Inglaterra. E então é um filme de terror, mas também é um drama social de refugiados. E onde tá o terror? O terror tá nessa pegada meio sobrenatural da casa, que eles começam a ter uns flashbacks, assim, que a viagem que eles fazem o naufrágio é terrível, coisas ruins acontecem. Entendi. Mas, assim, eu odeio o título do filme, eu odeio. Eu acho que não vende nada o filme, meio que até me engana em alguns momentos ali, porque eu fiquei pensando o tempo todo nesse título e, no final, o jeito que encaixou, não encaixou. Mas, tirando essa parte negativa, é um filme super interessante. E super bem feito, dá medo em alguns momentos ali. Tem uma ideia super original, não só nessa proposta, mas do jeito que as coisas andam no filme. As coisas que acontecem são bem, bem interessantes. E ele é bem mistura mesmo, né, daqueles filmes de refugiado mesmo, que você vai ver como é que é eles se adaptando no lugar novo, como é que era a vida deles lá no país de origem. Recomendo demais, assim, um dos filmes mais interessantes do ano, em termos de originalidade. E é bom, assim, acaba bem, gostei bastante. Ele é meio forte em alguns momentos, ele tem uma grande sacada muito, muito boa, que te faz repensar o filme em num determinado momento e deve mexer com você. E a parte visual dele é muito legal também. A fotografia é muito bem feita, tem uns truques bons ali que ele coloca. A Legal. parte da questão de casa mal assombrada em si já é médio, já não é tão legal assim. Mas todo o resto eu achei excelente. O filme chama His House. Não sei como tá em português, pra falar a verdade. Mas tá no Netflix aí, se você perdeu... Ele saiu agora há pouco, saiu, sei lá, uma semana e pouco atrás. É um filme pequeno, então talvez tenha passado batido, mas recomendo ir atrás. His House. Legal. Netflix.
Boa. Tem alguém famoso? Olha, a pessoa mais famosa ali é a mulher do casal protagonista, que a gente acabou de ver ela no Lovecraft Country. Ela é a irmã da protagonista, que tem a questão de mudar de corpo. Sei, Que é sei. a cantora de jazz. Sim. Maravilha. Ruby? É a Ruby, isso. O nome da atriz é Wunmi Mosako. E ela é nigeriana. Bom, legal. Como é que chama então mesmo? Só pra marcar? His House. Olha só, em português está como O Que Ficou para Trás. Tá, boa. Interessante. Bem diferente. Interessante. Não gosto também, mas... mas paciência, pelo menos é diferente. His House é bem ruim. Mas o filme é ótimo. Vai lá. Então, maravilha. Boa dica. Eu vou começar a Disney Pixar, a Disney Plus vai chegar aqui no Brasil. Quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter saído, dia 17 de novembro. Isso, a gente tá gravando 2 dias antes de sair o Disney Plus aqui. Então, tem algumas pérolas, tem algumas coisas muito legais na Disney Plus, tem coisas que a gente já falou aqui, que são debatíveis e tudo mais. Um exemplo é a Mulan, né, que saiu pro Disney Plus Premium. Você tinha de pagar $30 a mais, praticamente, para poder assistir no negócio, que eu também acho que era teste deles. Eu acho que não vai acontecer de novo, não. Então, eles estão sentindo a água, eu acho, nesse momento. E não deve acontecer muito mais. Mais uma pequena pérolazinha escondida, que eu ainda não acabei de ver, são 5 episódios só, e faltam 2 para eu ver. É o Inside Pixar. Pequenininho, é fofinho, são... eu diria que são praticamente curtas, né? Porque cada um tem, tipo, 15 minutos, sei lá, por aí. E eles pegam, tipo, um cara legal pra explicar como é que funciona a Pixar, trabalhar na Pixar. O que você tem de bom, o que você tem de ruim, o ritmo, o tipo de coisa que acontece, como é que você vai de um lugar pro outro. Não fisicamente, né? De um ponto da produção para outro ponto da produção. É bem legal, tem muita gente, tipo, eu acho que eles escolheram bem, nem tudo são caras foda. Na verdade, acho que nenhum é um dos foderaços, assim, que você fala, esse cara é diretor de não sei o que lá e tal. Você tem, tipo, o cara que fez o curta do Out. O último episódio que eu ainda não vi, que é o mais longuinho, parece, é o do diretor do Onward. Sim. É bem legal pra quem se interessa por ver. E acho que também é um RP pra Pixar, né? Sim. A Pixar vinha tendo muitos problemas, o interno virando externo, né? Então, quando a política interna começa a afetar a visão da empresa fora, é porque tá na hora de você pensar alguma coisa. Inclusive, o próximo episódio que eu tenho pra ver é com a Jessica Hyde. Ela criou um programa para melhorar o balanço de gêneros dentro dos filmes da Pixar. Então tem um quesinho assim de vamos fazer um acerto com o pessoal e tudo mais, vamos mostrar que é um mundo de sonho mesmo a Pixar e tal. Cheira super chapa branca isso, né? É chapa branca. Mas não deixa de ser legal, tá? Sim, não, Pixar sempre foi o meu lugar objetivo de vida profissional, assim. O sonho, se eu pudesse trabalhar num lugar, qualquer lugar do mundo, seria lá. Hoje já tá um pouco mais mal falado lá, mas paciência. Sim. Então, isso tá no Disney Plus. Disney Plus. Vai ter mais um do Disney Plus aqui, porque eu quero deixar o pessoal com interesse de ver a porcaria do Disney Plus, né, meu? Como assim? Estão te pagando? Estão me pagando. O Disney Plus, patrocina o Catching Up aí. Estão abertos ao patrocínio. Meu próximo é outro filme de terror, porque não largo o osso. É um filme de terror que eu já estava esperando há algum tempo, que estava para sair esse ano, que é o filme novo do Brandon Cronenberg, que é filho do David Cronenberg. O filme chama-se Possessor. E é o primeiro filme dele? Ou não? É o segundo filme dele. Qual foi o primeiro? O primeiro filme dele é um filme de 2012 chamado Antiviral, né? Antiviral. Olha. Que é bem legal. O Antiviral é sobre... Assim, eu vi na época, eu não revi, mas de memória, assim, é sobre um futuro próximo em que eles conseguem fazer clonagem de carne, tipo carne biológica, assim, sem precisar ter a vaca, e eles chegam ao ponto em que eles fazem isso com celebridades. Então você pode comer um bife da Britney Spears,
porque a Britney Spears licenciou as células dela pra fazer um bife. Não é a Britney Spears na história, mas é Entendi, uma coisa meio entendi. assim. Filme bizarro, louco, assim, nem tô recomendando aqui, apesar de ter gostado, porque eu vi só na época e não revi. Possessor é o segundo filme dele, Manda. e é tão bizarro quanto, assim, mas ele é um pouco mais próximo dos filmes do pai dele. O filme é com a Andrea Riseborough, que é aquela atriz que fez Mandy e fez Oblivion. Ela é famosinha, se você olhar pra cara dela, você deve lembrar. Só que aqui ela faz o papel de uma assassina virtual. A ideia do filme é que é um tempo não especificado, você não sabe se é futuro. Deve ser futuro, né? Pela tecnologia e tal. Mas é tipo assassino corporativo, assim, assassino de alto nível. Eles pegam uma pessoa, tipo, em alguma emergência médica, assim, até meio falsa, bota a pessoa pra operar, sem ela saber, coloca um implante no cérebro dela, tipo, ela vai pra fazer uma outra coisa e acaba tendo esse implante no cérebro dela, e a partir daí, a assassina bota tipo um headset VR, assim, mesmo, de realidade virtual, e a partir daí ela consegue controlar a pessoa, ela habita o corpo da pessoa, e ela faz essa Olha. pessoa matar quem precisa. Entendi. Ela nunca é ela, é sempre outra pessoa. E aí a ideia é que a pessoa vai e mata, e aí a pessoa se mata, pra não Olha. ter nem dúvida, e aí o implante dissolve, e aí é o crime perfeito. E eles ganham muito dinheiro com isso. Certo. Mas é um esquema já conhecido. Não diz muito ser conhecido. Assim, a princípio é um esquema estabelecido, mas eu acho que nesse universo não é uma coisa nova. Assim, digo, é estabelecido, mas não é famosa, assim, que as pessoas vão desconfiar ainda. Certo. Mas é uma coisa que é feita há alguns anos, dá pra ver ali, porque tem gente mais sênior, menos sênior. Mas é um filme muito pesado, assim, de gore mesmo. Inclusive, a versão que tá saindo agora pra alugar, do iTunes, etc. O filme sempre chamou Possessor, mas ele tá sendo vendido como Possessor Uncut. Tipo, é um Director's Cut mesmo, que a versão não... Porque Não tem censurada. tem uma versão que foi pro cinema, que acabou não indo por causa da pandemia, mas existe. E tem a versão Uncut. E as diferenças, assim, são só... Não tem diferença de história, tem, pelo que eu vi. Tem só diferença de coisas gráficas mesmo. Então, uma morte vai ser muito mais chocante, vai ter uma parte sexual muito mais explícita, que tem cenas de sexo explícito mesmo no filme. Então não é um filme pra qualquer um, é um filme bem pesado. Acontecem coisas muito bizarras, doidas, dignas do Cronenberg. Certo. A capa do filme mesmo, se você procurar no Google, assim, o pôster do filme já é meio bizarro. É uma máscara da cara da atriz distorcida. A ideia do filme é que ela, por fazer essa coisa com alguma regularidade, perdeu a humanidade dela. Assim, ela faz o trabalho dela, só que ela tem uma família, que ela precisa meio que fingir que ela que ela se importa de alguma forma. Tipo, ela tem um filho criança. O propulsor do filme é que ela tem que matar o cara, o dono de um Google da vida, assim, através do cara que tá namorando a filha dele. Quem faz esse empresário famoso é o Sean Bean, nosso amigo do Game of Thrones e do Lord of the Rings. Agora você me faz ter de perguntar se ele morre ou não. Não me conta. Não vou te contar. mas é interessante. É interessante. Mas ele é o Sean Bean. Então a chance dele morrer é alta. Mas olha, o filme é muito, muito pesado. Até acho que ele extrapola em alguns momentos. Mas ele tem ideias interessantes. Eu não acho que é um filme perfeito. Eu acho que se esse filme fosse o primeiro filme do Brandon Cronenberg, eu ia gostar dele um pouco menos, assim, porque ele parece muito com os filmes do Cronenberg. Eu ia falar. O que mais... A maçã não cai tão longe da árvore, né? Então. O que mais parece é com o Existence, né? Sim. Que também é com a Jennifer Jason Leigh, que faz parte desse filme também. Olá, Jennifer Jason Leigh. Mas como ele fez o Antiviral antes, já deu, e aquele filme já tinha menos a ver com as coisas do pai, então já deu pra sacar que ele é ele mesmo, assim, ele é separado do pai dele. Que bom, mas é legal, recomendo pra quem gosta, porque é muito pesado mesmo. Mas você já vê que crescer na casa do Cronenberg não deve ser fácil, né? Você deve se acostumar com umas coisas meio bizarras muito cedo.
Mas enfim, recomendo, tem pra alugar ou baixar, enfim, procurem aí. Não tá em nenhum streaming ainda, não sei se quando entrar vai entrar a versão uncut ou não, mas já tá amplamente disponível aí, se você for atrás. Possessor. Maravilha. Eu vou falar de uma coisa legal. Vou dar uma quebrada aqui no clima, só porque me ocorreu que a gente assiste sempre e fala muito pouco. Mas começou a nova temporada do Saturday Night Live. Sim. E a gente teve uma mudança muito necessária e sentida e comemorada por alguns, que é o Jim Carrey como Biden e o Alec Baldwin dando tchau pro Donald Trump dele, né? Tá acabando, segundo... Se tudo der certo. Só que aí o Alec Baldwin chega no final, na parte dos agradecimentos ali, quando todo mundo se despede do episódio, no episódio passado, e ele levanta um cartazinho de You're welcome pra todo mundo, como se a imitação que ele faz do Trump tenha servido pra tirar ele do poder. Que eu acho que a SNL tem muita culpa no cartório, no Trump, e assim, eles sabem disso. Sim. E aí eles tentaram dar um overkill aí pra falar mal dele, porque, enfim, né, eles são humanos e percebem a cagada. Mas aí eu acho que esse You're welcome aí pegou mal. Não exagera, né? Muita Não gente exagera. falando. Não é pra não foi tanto. por sua causa. Não é pra tanto, não é pra tanto. É legal, eu gosto do Mas Alec o Baldwin Jim de Carrey Trump. tá ótimo, né? Tá, não, os dois estão ótimos. O Jim Carrey tem uns lances que o close que dá no Jim Carrey, eu juro pra você, às vezes eu fico na dúvida. Eu falo, será que não estão usando uma foto do Biden aí, não? Não é possível. A maquiagem tá muito boa, a bom. imitação tá boa, mas ainda dá pra ver que é o Jim Carrey ali. Ah, né? não, lógico. Que ele exagera. Ele não entrou numa vibe de Kaufman, né? Graças a Deus. Vamos ver se ele vai continuar como o Alec Baldwin continuou. Sim, eu tenho a minha torcida. Porque pode ser que eles só escalem outra pessoa do SNL pra fazer o Biden daqui por diante. Ele não é o primeiro Biden do SNL, então dá pra fazer, mas ia ser legal. Sim. Eu ia gostar. E esse episódio, o último episódio que passou, o host foi o Chappelle, e o Chappelle foi o host também. Dave Chappelle. Dave Chappelle, e o Chappelle foi o host também do SNL depois do Trump ter assumido em 2016, ter ganho em 2016. Eles apostaram alto ali que o Biden ia ganhar mesmo. Sim. Porque se ele tivesse perdido, ia ser culpa do Dave Chappelle, basicamente. Basicamente. Mas eu achei o episódio do Dave Chappelle bem fraco, pra falar a verdade, viu? Não foi o melhor dos últimos mesmo, mas eu achei a abertura interessante. E foi bom porque a Marina, mostrar o chapéu pra Marina era muito difícil. Ela não gosta muito desse humor que você diminui alguém ou você enfia um dedo na ferida demais e tal. E o Chappelle é campeão de mandar umas frases bem tortas só pra causar, só pra te fazer pensar e não fazer rir, né? Ele deixa um mal-estar na sala, assim. Ele gosta ele desse quer ser o mal-estar. politicamente incorreto algumas vezes, mas assim, sem essa pecha que o politicamente incorreto pegou de virar quase sinônimo de racista ou de nazista, etc. Assim, dá pra ver que ele tá querendo provocar. A gente falou dos últimos especiais dele aqui, que a gente não gostou, acho que nem eu nem você, que eu me lembre, porque acho que ele pesou muito nessa história de eu falo mesmo e dane-se, porque ele tá acima das coisas. E o monólogo do SNL dele foi meio que por esse caminho. Foi em vários momentos. Mas assim, deu pra segurar, assim, deu pra sacar que tá, entendi, você tá querendo provocar mesmo, então eu não vou comprar a sua provocação, não. Pode falar outra coisa aí. Eu não vou entrar nessa. E quando ele foi engraçado, ele foi bastante engraçado. Foi bom ver a Marina curtindo a graça do Chappelle e não entrando na provocação dele. Isso foi bem legal. Pra mim, o monólogo valeu por isso, assim. Mas então o Saturday Night Live agora abraçando esse novo status quo por lá, né, nos Estados Unidos, como sempre. Então sai o Alec Baldwin, entra o Jim Carrey, vamos ver como é que isso fica. Eu achei que era bom a gente falar, porque é um jeito também de falar da situação política, né? Da situação política, usando a cultura pop um pouquinho. Tá, então eu vou continuar falando de política, só que não de... Quer dizer, é muito de agora, mas não é exatamente de agora. Que é o filme novo do Aaron Sorkin, como roteirista e diretor,
chamado The Trial of the Trial. Trial of the Chicago 7, que está no Netflix. Em português ficou O Sete O de Sete Chicago. de Chicago só. E aí, o que você achou? É Sorkin? É um Sorkin, é muito Sorkin mesmo. Afinal, é um filme de tribunal com conotações políticas. Então, o tribunal ele tem mais recentemente o Social Network, mas o primeiro grande filme dele foi o A Few Good Men, que é um filme de tribunal também. Uhum. E é um filme muito político, então você pode comparar com o West Wing, sei lá. Mas enfim, a ideia é uma história real, bem real mesmo, bem, assim... Essa é a grande sacada dos filmes do Aaron Sorkin. Mesmo quando ele fala das coisas que aconteceram, você sabe que tem floreio dele ali muito grande. É uma história que aconteceu em 1968, quando alguns grupos não necessariamente integrados de pessoas que estavam protestando a Guerra do Vietnã foram para Chicago na Convenção Nacional dos Democratas, do Partido Democrata, para protestar, e deu merda com a polícia. Teve muita gente apanhando, enfim, foi uma comoção, foi uma coisa bem séria, bem grande mesmo. E essas pessoas, esses 7, assim, que na verdade são 8 na história, são organizadores. Tem 2 que organizam um grupo estudantil que levaram os estudantes de tal e tal universidade. Tem o cara que já era um cara mais hippie, mais tocando foda-se, um pouco mais velho, que o cara é o Abby Hoffman. Quem faz é o Sacha Baron Cohen, né, o Borat. É uma grata mudança ver ele como ator, sério? Eu sei que ele tem várias coisas, eu não vi quase nada que ele fez além do Borat, assim, eu conheço ele, conheço a personalidade dele e tal. Você assistiu a LG? Não assisti, não, assim, eu vi passando alguns episódios, mas não parei pra ver o LG, não vi Bruno, não vi, sei lá, ele tem o Ditador, essas coisas não vi. Mas o personagem que ele faz nesse filme, o Abby Hoffman, talvez você conheça porque ele ficou famoso nos anos 80, quando ele lançou um livro chamado Roube Este Livro. Certo. Que entre os adolescentes é bem marcante, assim. É um livro que ele lançou com o intuito que as pessoas roubassem o livro mesmo. Então nem sabe-se o número de vendidos na história. Ele publicou independentemente, mas virou um super sucesso e tal. Se matou nos anos 90. Tem mais gente ali que ficou famosa depois por causa disso. Então tem os líderes estudantis, tem esse cara que também trabalha em universidade fazendo quase que um stand-up, que é esse Abby Hoffman. Tem um cara mais hippie, meio Cheech and Chong, assim. Tem um cara mais velho, bem mais velho, que é um cara mais pacifista. E tem um cara dos Panteras Negras. Louco. E eles estão todos eles todos foram presos ali, e eles têm um julgamento longo, assim, que durou, 6 meses. E o filme é sobre o julgamento. Quem faz o juiz é o Frank Langella. Legal, adoro. Não, o elenco é maravilhoso, assim. Todo mundo... Mas não, assim, não tem muito mais, não. É um filme que eu sei que é o Aaron Sorkin me alimentando, assim, de colherada. Toma. Porque é um filme sobre lutar contra o sistema e direito de protesto, o julgamento ser injusto e o Departamento de Justiça mexendo os pauzinhos para incriminar as pessoas e fazendo pior pro cara que é negro. Mas, cara, eu engoli, assim, aceitei tudo. Vem, manda ver. Dá pra ver que é muita fantasia ali, apesar de ser uma história real, mas dá pra ver muito que tem algumas grandes tiradas, assim, né? Umas discussões que um fala uma coisa e o outro repete. Tipo, uma coisa que tá no trailer ali, que eu vou falar de cabeça, assim, que eu não revi. O Abby Hoffman, que é o Sacha Baron Cohen lá, em algum momento ele é chamado pra depor. O advogado faz uma pergunta. When you came to Chicago, were you hoping for a confrontation with the police? I'm concerned you have to think about it. Give me a moment, would you, friend? I've never been on trial for my thoughts before. Exato. E isso é um mega... É uma punchline, assim, né? Então, você fala, vixi, né? O cara falou isso. E assim, claramente é o Aaron Sorkin criando aquele diálogo, mesmo que ele tenha acontecido, cara, eu nem fui atrás. Discutindo com ele mesmo e ganhando a discussão, sabe? Sim. E o filme inteiro é nesse nível. Assim, as discussões são super legais. Eu consigo ver nesses 7, 8 condenados, não. Nesses réus,
várias facetas da esquerda, lá de 68, então tem toda aquela pegada hippie e tal. Mas tem várias facetas. Tem um cara que é mais pragmático, tem um cara que é super idealista, tem o cara que tem o negro que vem com toda a questão racial por trás. E eles discutem entre si muito. E meio que todo mundo tá certo em algum momento ali. Então é legal ver como essas... É legal e triste, né? Ver como essas coisas valem muito pra hoje em dia. E é um filme, assim, que vale praticamente inteiro, ele vale pra hoje. Pra 2020, assim. E é um projeto super longo, assim... Era pro Spielberg ter feito ele no começo dos anos 2000. Foi assim... É um projeto muito, muito longo que o Sorkin pegou há não tanto tempo assim. Resolveu dirigir. Matou no peito e fez. É um Chamou filme a pra responsa. Oscar. Eu não sei se vai pra Oscar, mas é um filme tipo pra Oscar. Ele tem umas coisas um pouco açucaradas demais em alguns momentos. Que eu acho que é culpa do Aaron Sorkin diretor mais do que do Aaron Sorkin roteirista. Mas assim, é Boa. aquilo. Espere que é um filme do Aaron Sorkin, não é a realidade, apesar de ser uma história real. Mas, como a gente tá no ano de merda, pelo menos você se sente do lado certo, assim, enquanto ele tá ali te alimentando essa fantasia, semi-fantasia. É um filme que, tipo, tem cenas tensas, assim, de lutar contra o sistema mesmo ali no tribunal, do juiz falando uma coisa e o cara contestando e tal. Quem faz o advogado é o Mark Rylance, que é aquele puta ator foda pra caramba no inglês. E o promotor é o Joseph Gordon-Levitt. Tem gente boa envolvida aí. Não, tem muita gente. O elenco é incrível, assim, fantástico. E só fica com... Assim, eu gostei muito de ter visto, sofri junto e fui manipulado, feliz pelo Aaron Sorkin. Que nem sempre me pega, não é que eu sou super fã dele, não. Mas esse é um dos que eu mais gostei dele, assim, se for ver. Olha Mas só. recomendo sim. Então veja aí, tá no Netflix, tá fácil. Talvez tenha passado batido aí, se não apareceu muito na sua primeira página aí do Netflix, mas você tá afim de uma história semi-real, bem contada pelo Aaron Sorkin, vai fundo. Maravilha. Eu vou aqui pra um outro filme, então, de uma pessoa também que tem seus altos acertos aí no currículo e um ou outro vacilo. Esse aqui eu não coloco nem como acerto, nem como vacilo. É um filme que chama On the Rocks, da Sofia Coppola. Eu assisti, assim, sem muita expectativa, o que eu acho que me ajudou bastante. Tava aí num dia que eu falei, que legal ver um filminho passado em Nova York, com o Bill Murray. Vou ver. Não tem muito como errar. E, assim, é um filme gostosinho de ver. É original da Apple TV Plus. Tem a Rashida Jones e o Marlon Wayans. E é um filme leve. É um filme, assim, eu acho que eu defini pra você quando eu fui falar do filme, que é um filme que vai passar na sessão da tarde, mas não vai passar na tela quente, né? Quem diria que um filme da Sofia Coppola ia chegar nesse nível, né? Sim. Porque no começo dos anos 2000 ela era, assim, top 5 diretores mais importantes, novos, assim, né? Sim. Saiu As Virgens Suicidas, fez um mega sucesso, mas assim, ela estourou com o Lost in Translation lá, foi pro Oscar, ganhou, não sei o quê. Ganhou alguma coisa de Oscar, né? Acho que ganhou alguma coisa de Oscar, sim. Scarlett Johansson ganhou, não lembro. Ela era assim, não fazia nada errado, mas esse filme saiu, eu nem tava tão curioso não, cara. E aí eu fui ver algumas resenhas e falaram muito Ficou mal. menos curioso ainda, né? O que eu ouvi, e aí você me diz, é que é uma comédia romântica, assim... Ele é assim. É um pouquinho melhor que uma comédia romântica média. Ele é um filme de pai e filho. Pai e filha, no caso. O Bill Murray é pai da Rashida Jones, da personagem Rashida Jones. E eles têm uma relação meio conturbada, não muito conturbada, mas o Bill Murray é meio excêntrico em algumas coisas. É um womanizer total. É um cara que vive um dia diferente do outro sempre, não aguenta muito tédio. Ele quer fazer coisas divertidas sempre, tem dinheiro pra isso. E a Rashida tá num relacionamento super estável, um casamento super estável, com um filho e tudo mais e tal, com o Marlon Wayans. E o mote do filme é basicamente o Marlon Wayans abre uma empresa nova com uns parceiros e a coisa começa a dar certo. Ele começa a viajar muito. E ela começa a ficar temerosa de que ele
estivesse traindo ela. O pai dela, quando ela se abre pro pai em um jantar desses randômicos que o pai força ela a ir, ele fala, a gente tem que seguir ele. Vamos seguir ele. E vira um filme de chase, de perseguir. É uma comédia de erros? Bem pouco. É uma coisa mais fofa do que uma comédia de erros. Tem momentos engraçados, sim. O Bill Murray sempre empresta alguma relevância para qualquer filme que ele esteja. Mas ela não é uma comédia, tipo, super engraçada, nem nada. Ele é mais um filme mesmo de pai e filho juntos, de relacionamento entre os dois, mais do que qualquer outra coisa, sabe? E com uma resolução muito rápida. É isso que eu achei que poderia aprofundar. O filme não aprofunda tanto. Ele mostra que é isso que é o importante. Mais importante do que a relação dela com o Marlon Wayans, é a relação dela com o pai dela. Isso fica claro no filme. E ele não te dá um final, tipo, que faz você sentir que valeu a pena assistir o filme inteiro. Sabe? Aquele final meio catártico, apoteótico e tal. Não acontece. Então, ele vai melhorando conforme o filme vai passando, ele vai tendo um crescendo, mas aí, de repente, parece que ele, tipo, vamos encerrar, então, aqui. E aí encerra aqui. É tipo esses filmes de excerto da vida de alguém, é um pedacinho. É meio que isso, assim. Então, eu fiquei sentindo falta de uma resolução mais decente. Mas é um filme leve, é super fácil de ver. Não requer concentração, não requer nada. Você vai acompanhando na boa, bons cenários. Nova York figura muito bem no filme. Dá boas dicas de lugares para ir, inclusive. E é isso, tipo, não é um Sofia Coppola daquela safra, não. Não é um... Bom, meu preferido dela não é o que as pessoas gostam muito, que é o Maria Antonieta. Muita gente... Eu não gosto tanto, eu tenho minhas ressalvas com filme de época que fica pop. Então, a grande sacada do Maria Antonieta é que é sobre uma menina mimada da aristocracia e ela é colocada lá em 1700 e tanto, mas ela é colocada com coisas de 2003, 2006, quando o filme saiu. Ou antes, né? Rouge. Então, tem uma pegada, tem música tipo New Order tocando, e ela fala dos problemas que uma menina teria naquela, tipo, na nossa época. Sim. E eu gosto muito dessa ousadia, assim, eu achei que ficou muito bom. Então, eu Pelo tenho visto, umas ressalvas, eu não... ressalvas ou não ressalvas, é uma atitude ousada, certo? Sim, sem dúvida. Não, esse ela jogou super na segurança. Não tem nada. Não tem mais essas coisas, né? Até o último dela, não sei se é o último ou penúltimo, que é o último que eu vi dela, pelo menos, foi o The Bling Ring. Bling Ring, nossa. Que eu não gostei. Realmente não gostei. Não. Mas eu respeito por esse negócio. Tipo, tá falando sobre um grupo de... Primeiro que é uma história maluca, mas é um grupo de meninas e sobre os problemas dela ou as coisas bizarras que elas fizeram ali, de roubar casas e tal. Mas enfim, é um filme relativamente ousado. Esse, pelo jeito, é muito na segurança, né? On the Rocks. Eu achei bem na segurança. Bom, paciência então. Então é uma semi-recomendação? Semi-recomendação. Assim, é gostosinho de ver, mas não muda a sua vida. É por isso que eu falei assim, sabe? Tipo, não é um filme que vai chegar com estrondo na TV. É mais só se ele passar na sessão da tarde, entendeu? Tipo, ele tem essa pegada ali. Você vai assistir na segunda-feira Um Príncipe em Nova York e na terça você vai assistir On the Rocks. Entendeu? É meio que isso, assim. Não é que é ruim, mas não é esse nível aí. Tá. Então eu vou continuar no mesmo serviço de streaming. Eu vou falar de uma série da Apple TV Plus que eu ainda não acabei, mas eu acho que já dá pra recomendar, porque realmente é bem boa. Que é a série, é uma comédia de meia hora, em cada episódio, são 12 episódios, chamada Ted Lasso, que é com o Jason Sudeikis, que é o cara do SNL, relativamente famoso. A premissa é bem simples, ele, o Jason Sudeikis, é um coach, é um técnico de futebol americano do Tennessee, se não me engano, Kentucky, não lembro, bem no sul, bem classicão, assim, técnico. Só que ele é muito, muito positivo, muito otimista e até demais. E ele é chamado para dirigir um time de futebol mesmo, na Inglaterra. Soccer para ele e futebol para quem tá lá na Inglaterra. Claro. A série se passa toda na Inglaterra, assim, pelo menos eu falei, eu só vi metade. Eu tô no 6º episódio, são 12.
Ele é chamado numa situação meio The Producers, assim, tipo, o time, a dona do time quer derrubar o time. Então chama um cara que não tem nada a ver pra ver se ele ajuda a derrubar mais rápido, pra ela fingir que tá... Enfim, pra esconder o que ela tá fazendo ali. Os motivos você vê na série, você vai ver. Mas o negócio da série é que ele é um cara tão otimista, assim, é quase um Bob Esponja, assim, em nível de otimismo. E que dá raiva das pessoas, tanto que ele ganha o coração das pessoas ali nesse otimismo todo. Ele não é inocente, ele sabe o que tá acontecendo, mas ele é positivo. Então essa série é uma novidade, é uma coisa diferente, porque ela não é cínica, ela não é para baixo, não é triste. Ela é uma série que te levanta sem ser... Ela é muito açucarada sem ser brega. É difícil conseguir esse equilíbrio, mas eu acho que a série consegue. E eu acho que ela consegue por quem é o roteirista por trás. Que foi só quando eu descobri quem era o roteirista que eu tive vontade de ver. É o Bill Lawrence, que é o criador do Scrubs. Olha só, que legal. Que não tinha visto, assim. Ele fez Cougar Town depois do Scrubs, mas eu nunca vi Cougar Town. Falam bem também. Mas ele que me vendeu pra série, aí eu fui ver, realmente dá pra ver a mão dele ali. As piadas meio rápidas ali, mais inteligentes. O JD do Scrubs era meio assim, era um cara mais positivo, assim, só que ele era mais não sei bem dizer a diferença ali. O Ted Lasso é mais abertamente positivo para as pessoas. O JD ainda tinha uma questão um pouco mais cínica em alguns momentos. Mas se você assistir Scrubs, a alegria que tinha na interação entre o JD, que é o protagonista dos Scrubs, e o Turk, que era o melhor amigo dele ali, o cirurgião, é aquele tipo de coisa que acontece no Ted Lasso bastante. E assim, as pessoas são super pra baixo, são super cínicas em volta dele. E aí ele vai conseguindo conquistar aos pouquinhos, assim. Ele é esse beacon de animação. Ele tem toda a questão mais dramática dele por trás, mas a princípio é isso. E não acabei, então não sei dizer exatamente pra onde vai, mas já imagino que seja uma mistura boa ali de drama com comédia. E o legal é que os personagens em volta dele têm profundidade também. Você descobre o que move eles ali. Alguns parecem meio clichêzão, mas aí você vai ver, tem alguma coisa melhor por trás. Então eu tô gostando bastante. É uma série de meia hora cada episódio só, então é fácil de ver. Se você comprou algum produto da Apple, você tem aí 1 ano do Apple TV Plus pra usar. E eu recomendo, assim, porque principalmente quando você tá se sentindo meio mal, assim, é legal pra te dar uma levantada. 2020... Então, justamente, saiu no ano certo. Ted Lasso, então. Apple Ted TV Lasso. Plus. Recomendado. Maravilha. Eu vou mudar um pouquinho de streaming pra falar de um que todo mundo tá falando. Os Gambito da Rainha. Queen's Gambit. Que é com a Anya Taylor-Joy. Sim. Você chegou a ver alguma coisa? Não, eu fiquei interessado em começar a ver, mas eu ouvi coisas médias, assim. Eu vi muita gente, algumas pessoas falando bem, outras pessoas falando mal, e eu acabei não começando ainda. Tô em dúvida se devo. Tem coisas muito positivas na série. A Anya Taylor, a gente já sabe que ela é uma força a ser reconhecida. Ela não vai sumir. Sim. Ela vem forte, vai continuar forte. A gente vai ver mais Anya Taylor por aí em outras coisas de tamanho igual ou maior. É só não é uma aposta muito arriscada, é uma aposta segura. Então, ela tá muito bem, obviamente, na série. A série consegue fazer... A gente gosta de xadrez, né? Já começa por aí, a gente cai um pouco no público-alvo. Mas a série consegue fazer boas coisas com xadrez, são interessantes. Mas o foco, apesar da parte do xadrez ser muito legal e tudo mais, o foco é o desenvolvimento dela, né? Tipo, é quem é essa personagem, da onde ela vem, pra onde ela vai. E como é que ela conquista o espaço dela nesse meio. Eu não sei desde quando tá sendo produzida essa série. Queria saber. Porque, tipo, ela tá muito bem produzida. Não parece ter tido nenhum momento que eles tiveram de apressar as coisas por causa da pandemia. Então, isso daí já devia estar em pós-produção quando começou a pandemia. Tem cara disso, assim, pra mim. O tema, basicamente, pra quem não viu e não sabe, não tá acompanhando a vida, é uma jogadora de xadrez que vai num mundo que é mais ou menos masculino do xadrez. Inclusive, ela abre um debate muito legal na atualidade de o quanto as meninas são desestimuladas hoje em dia a jogarem xadrez, né? Sim, até hoje. Então, isso tem... Depois que saiu a série, você começa a ver, puxa, nunca tive a chance de me interessar. Várias pessoas falando que, tipo, não tinham conseguido ver esse tipo de coisa, essas opções e tal.
É interessante, assim. E ela é uma vida muito sofrida, né? É uma menina que os pais... O pai nunca teve em Picture, se eu não me engano. Eu já tô meio que... Já faz tempo que eu vi. Sinopsezinha do IMDb é órfã aos 9 anos, a prodigious introvert Beth Harmon discovers and masters the game of chess in the 60s USA. Sim. But child stardom comes at a price. Sim. É isso um pouco. Na verdade, eles vão conseguindo colocar a vida dela junto do jogo de xadrez, né? De como vai. Então o primeiro episódio, você vai dar play no negócio, ele abre com ela atrasada para chegar num jogo de xadrez. E assim que ela senta, volta pro começo da vida dela que importa. O que é muito legal é que vai te cativando nessa coisa do xadrez até chegar a pontos, fazer uma partida de xadrez ficar emocionante. Você ficar Isso é tenso. difícil. Você fica tenso assistindo a partida. É uma série que vale a pena. A personagem dela é muito legal, a história da personagem é muito legal. E o xadrez junto tem a possibilidade de te encantar pelo xadrez. Eu acho que vale bastante a pena por isso. Eu tenho um filho de 6 anos que tá começando a jogar e eu fiquei em dúvida se eu colocava pra ele, mas pelo visto, não. Acho que ainda não. Pesado. Que ainda não. Muito pesado. Não, ela tá acordando bêbada numa banheira. O primeiro episódio, ela acordando bêbada numa banheira. E aí tem um moleque nu na cama dela, assim. Não, Abre definitivamente. Assim. Talvez não sabe, seja a hora. Quem sabe ano que vem. Muito bem. Então, The Queen's Gambit, da Netflix, esse tá aparecendo pra todo mundo, né? Pelo menos pra mim aparece o tempo todo. Fiquei curioso, mas... É um dos grandes lançamentos, né? Eu acho que ele aparece pra todo mundo. Outra perguntinha. Eu tinha ouvido que o grande episódio é o 5º. De novo, né? Netflix adora fazer essas coisas. Mas esses são 7, né? São só 7. Então, são só 7. Minha pergunta é: 1, 2, 3, 4 são fracos e o 5º é bom? Não, muito bom? Bons. Ou 1, 2, 3, 4 são ok? Os 1, 2, 3, 4 são muito bons foda. e o 5º é muito bom. Tá. Eu gostei de todos os episódios, assim. Eu não achei nenhum fraco. Beleza. Eu vou manter o Netflix aqui e vou manter A Vida Miserável aqui também. E vou manter o Meio do Século também. Vou falar de um filme chamado The Devil All the Time, do diretor Antônio Campos, que é um diretor produtor de filmes independentes, meio de arte, dramas pesados. Acho que o filme mais famoso dele, não sei nem se é o mais famoso, mas é o Christine. Talvez eu tenha falado aqui em algum momento do episódio do podcast, que é sobre a história real de uma repórter que se matou no ar, se suicidou em câmera. Então você vê que o cara já começa... Carai. Ele gosta desse tipo de história. História real, essa história foi real. Então era um cara que sempre fez filmes pequenos e o Netflix deu uma grana pra ele e ele conseguiu escalar Tom Holland, conseguiu escalar Robert Pattinson. Então temos lá Homem-Aranha, temos o Batman. Conseguiu escalar o Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal, né, o Winter Soldier. E o Bill Skarsgård, que é o Palhaço It. E mais uma galera, assim, que você vai reconhecer. Tipo, um elenco a mais, assim. A mais em termos de produção de Hollywood. Para fazer um livro. Foi uma adaptação de um livro de um cara chamado Donald Ray Pollock. Que é um drama de miséria, assim, muito, muito forte. Que se passa... Putz, eu nem lembro aonde que é. Mas é tipo no interiorzão dos Estados Unidos, no sul. Um lugar onde esses filmes se passam. Ele tem nome de filme que se passa no interior dos Estados Unidos pro sul. Eu não lembro exatamente onde é agora, mas falam bastante no filme. Mas é um filme sobre a vida de um cara, do menino que cresce e só acontece tragédia na vida dele, uma tragédia atrás da outra, e ele vai perdendo as pessoas e vai piorando, e quando eu acho que você tá muito ruim, piora, aí piora mais um pouco, e aí fica ruim mesmo, aí piora um pouquinho mais. O filme é desse nível de misery porn. E é aquela coisa de meio que os mais inocentes morrem mais fácil, porque eles são puros demais para essa vida. Eu tô evitando falar de plot points específicos aqui, mas é esse tipo de filme. Um filme bom, um filme baseado em 2020. Ai, cara, nossa. É um filme sério, assim, sério até demais, sério mesmo. Que vai te massacrando o tempo todo. E eu sinceramente não sei qual que é o objetivo de tudo isso. Porque
Não é mostrar a realidade, porque a realidade, sei lá, a realidade pode ser assim, pode, mas pra que contar? Pra quê? Pra quê? Eu me perguntei pra quê. Entendi o nível da depressão. Tem uma ceninha do filme que tem um pastor lá pregando, aqueles pastores bem showman, assim. E uma frase ele fala, Ain't no human head big enough to calculate misery like that. Yeah? tipo, ele já tá dando a letra do que do nível, ele nem tá falando, óbvio que ele não tá falando do filme, né, mas a hora que eu vi essa Mas frase ele tá falando do filme. Tô achando ele não tá falando, que ele tá falando de mim aqui, eu assistindo isso. E tem outra frase do filme que é falada mais pra frente, e o cara fala, também não lembro exatamente da frase, mas ele fala: Some people are born just to be buried, alguma coisa assim. Certo. E o filme trata muitos personagens dessa forma. Tipo, você só tá ali, assim, só tá sendo apresentado pra essa pessoa porque essa pessoa vai sofrer muito e vai morrer. E, assim, tem um ponto específico que eu não vou falar, que isso tá claríssimo, assim, tipo, a hora que você acha que o filme vai ter algum pouquinho de redenção, ele dobra a aposta e se afunda mais, assim. É cruel, é muito cruel. Um filme cruel com os personagens. Qual é o momento certo pra assistir esse filme? Qual é o momento certo? Nunca. Assim, é um filme bem feito tecnicamente. Os atores são bons, as atuações são ótimas. Robert Pattinson faz um outro pastor, assim, sleazy, assim, cafajeste, nojento, asqueroso. Se você gosta de Robert Pattinson, que eu gosto particularmente, acho um ator muito bom, dá pra ver que ele tá, assim, ele tá atuando no 11, assim, tá bem forçando a barra. Mas é legal ver, assim, os atores são muito bem. E tem algumas ideias interessantes, assim, mas, cara, se você tem que estar no pique, você tem que estar querendo, você tem que entender que é um filme que vai te bater e é meio sem propósito. Assim, é um filme que é muito cruel com os personagens e é meio acaba sendo cruel com o espectador também. Então não é muito uma recomendação, é só porque eu tive uma reação muito forte a esse filme nesse sentido, assim, de não é possível. E é um filme de um diretor independente, que eu deveria estar gostando, que o cara conseguiu um projeto legal no Netflix desse nível. Ficou, quando ele saiu, já faz uns 2 meses talvez, ele ficou um tempo bom no Netflix como destaque. Era para ser um dos grandes lançamentos do ano, eu acho. Mas, cara, não dá. Assim, não dá, é difícil. Então eu não acho um bom filme no geral. Mas é interessante se você tiver afim. The Devil All the Time, Netflix. Maravilha. É dos grandes também. Não vai pra Oscar, não. Você acha que não? Mas é dos grandes da Netflix desse ano até agora, não é? Até por esse elenco aí, que inesperado. Então, eu acho que era esperado que fosse, mas eu não vi muita gente falando bem, não. Eu acho que ele tá sendo meio mal. Não sei, posso estar enganado. Espero que não vá, porque mesmo com as atuações boas ali. Justo. O que mais você tem aí? Vamos lá. Eu tenho mais um aqui do Disney Plus, porque eu virei um seguidor árduo de qualquer coisa que apareça Hamilton no nome. E a Disney resolveu ordenhar muito bem essa vaquinha. Vai tirar todo o leite que ela puder do Hamilton. Então, se a primeiro lançou o Hamilton, maravilha, muito feliz, não é mesmo? Todo mundo acompanhou. Aí lançou o Hamilton in Depth. Aí lançou também o do freestyle lá, a banda de freestyle, a banda não, o grupo de freestyle do Lin-Manuel Miranda e do pessoal do Hamilton também. Supreme Love Freestyle, alguma coisa assim, não é? Acho que é alguma coisa assim. Você falou dele aqui no podcast, inclusive. Falei no podcast. E aí, agora eles lançaram mais um, que é Hamilton, History Has Its Eyes on You. E é mais um bate-papo, uma conversa do Lin-Manuel com uma entrevistadora, Robin Roberts, e vai trazendo o pessoal do Hamilton pra falar. Eu acho, pra mim, assim, tem lá o diretor, né, o Thomas Kail, tem todo mundo que dá pra aparecer, David Diggs e tal, eles vão
Vamos falar desde a criação do show até os pontos da realidade política e social envolvidos e a atualidade e tudo mais. É bate-papo legal. Eu tô aproveitando aqui, já que a Disney Plus vai estar aqui no Brasil, para dar mais um spotlight aqui no Hamilton. A gente não morando aqui no Brasil, não é todo mundo que vai ter chance de assistir na Broadway. Não acho, nem acho que deva ser adaptado aqui para o Brasil. Né? Não tem nada a ver. Nada a ver. É muito legal, como a gente falou no episódio, transcende a história americana, porque é uma coisa shakespeariana, assim, é uma história muito boa nesse nível. Mas, Exato. como ela é muito história americana também, acho que tá bom não é lá, o caso. Né? Não precisa vir aqui, não. Não precisa. Mas é legal, vai estar no Disney Plus. Aproveitem, assistam. Qual é o nome? Quer dizer, além do Hamilton. Hamilton, History Has Its Eyes on You. Certo. É um documentário... É praticamente um extra, né? Uma entrevistinha, um extra de 1 hora, mais ou menos, que vai falar de como foi fazer e de como foi estudar para isso e os paralelos que dá para traçar. Se você gostou do Hamilton, né? Assista o Hamilton primeiro. E aí, se você quiser, tipo... Porque às vezes você termina uma coisa e você não sente que tá saciado, né? Você precisa de mais. Pode cair em cima aí do History Has Its Eyes on You. Tem o outro lá, o In Depth. Bom, a gente tá em sintonia aí, porque você falou da Broadway, vou falar de outra coisa da Broadway. Opa! Um pouco mais acessível, eu acho. Que é o programa, o show da Broadway, quase show musical. Aliás, é um show musical também, do David Byrne, rapaz. O vocalista do Talking Heads, chamado David Byrne's American Utopia. É um show da Broadway que ele fez em 2019, parou por causa da pandemia, mas quem dirigiu a versão filmada para passar cinema, etc., foi o Spike Lee. Então é o projeto mais novo do Spike Lee. E é só o show da Broadway mesmo, que é praticamente um show do David Byrne, praticamente um show do Talking Heads. É ele com terno cinza, no fundo cinza, descalço, com os músicos e dançarinos, percussionistas, também todos vestidos cinza, todo mundo carregando o próprio instrumento, até a galera das percussões mais pesadas. E é uma delícia, assim. Se você gosta do David Byrne, gosta do Talking Heads, é um puta show legal. Os músicos são excelentes, tem 2 brasileiros lá na trupe dele. Fala sobre temas... o David Byrne é bem cerebral, né? Tá sempre falando sobre sociedade, fala um pouco sobre política. E nesse caso não é muito diferente. Ele começa apresentando um cérebro e dizendo o que cada parte do cérebro faz, assim, cantando. Tem hora que ele fala, tem hora que ele canta. É sempre ele apresentando com números musicais variados. Das músicas dele. Músicas do Talking Heads, que a gente já conhece, assim, e algumas coisinhas novas também. What if we could eliminate everything from the stage except the stuff we care about the most? Without cables or wires, what would be left? Well, it would be us and you. And that's what the show is. Everybody's coming to my house. Everybody's coming to my house. I'm never gonna be alone. And they're never gonna go back home. É muito legal, tem uma energia muito boa. O cara tem 68 anos e ele tá assim... Né? Não para, o cara só anda de bicicleta a cidade inteira. Ele virou um belo ativista, tanto da bicicleta quanto do lado verde das coisas, né? Sim. Green New Deal. É um cara que... Eu lembro quando teve no Brasil... Ele vem muito pro Brasil, ele é muito amigo do Caetano e tal. Quando deu aquela história na MTV ali com o Caetano, que a música tava algum problema técnico ali no VMB, né? Uhum. Que o Caetano fala, bota essa porra pra funcionar, que ficou famoso ali, o jargão. Uhum. Era um show, era uma apresentação que ele tava fazendo com o David Byrne. Então, daquela época, assim, eu lembro do David Byrne, é uma coisa meio world music e tal, não conhecia muito Talking Heads. E agora, mais adulto,
nos últimos, sei lá, 5, 10 anos que eu fui conhecendo um pouquinho mais o trabalho do cara. E o cara é muito bom, assim. Tem algumas coisas são muito datadas, muito anos 80 mesmo, porque ele tem essa pegada world music mesmo, de pegar gente do mundo inteiro, inclusive o Caetano. Mas estudando um pouquinho mais, o quanto que o cara manja de música, ele escreveu um calhamaço, um livro super grosso sobre música, que é muito bem falado também. O cara é foda. É um fodão da música. É um cara que transcendeu também a área musical e esse espetáculo da Broadway dele, o American Utopia, aí foi super bem falado. Tava Sim. super em alta e aí o Covid chegou. Pois é. Mas eles estão planejando voltar no meio do ano que vem, ou setembro do ano que vem, eu acho, Nova York. Mas é preço de Broadway, né? Se você quiser ir, $500 por pessoa. Boa sorte. Não é para qualquer um. Mas se você é uma pessoa normal, você tem a gravação feita pelo Spike Lee. Agora tá na HBO Max. Eu não sei se saiu na HBO brasileira, mas tá na HBO americana. Na Max, tanto na Max quanto no canal normal mesmo. E é muito legal, dá pra deixar tocando numa boa, assim. Se você já viu, vê uma vez, saca o que tá acontecendo ali. Tem a parte Spike Lee da coisa aparece, tem umas coisas tem uma sessão toda sobre pessoas negras mortas pela polícia. Muito bonita, muito emocionante. E muito bem feita também. Então é um negócio pra te manter no clima político de 2020, mas com essa pegada mais alegre, mais cheia de energia, né? Palavra. Mais cheia de energia, exatamente. Mais cheia de energia do David Byrne. Com as músicas do Talking Heads e mais algumas coisas além disso. Recomendo bastante. Então o nome é David Byrne's American Utopia. Tá Muito na legal. HBO Max. Muito legal mesmo. Deem uma chance. Se você não conhece Talking Heads também, não tem problema. Não tem problema. Eu acho que você... Não tem. Você vai conseguir seguir numa boa. Sim. Maravilha. Vou manter aqui numa onda ativista. Pode? Vamos lá. O Hulu lançou um documentário sobre a Greta Thunberg. Sim, eu vi aparecendo ontem. I Am Greta. E eu assisti, olha só que coisa linda. Vou já começar dando uma dica pra vocês. Não assistam fazendo outra coisa. Mesmo que você manje bem inglês, ela conversa em sueco com os pais. Então, você vai precisar ler legenda, pelo menos. Assim, eu tô muito acostumado a assistir coisa só ouvindo e fazendo outra coisa junto. Esse não dá, não. O sueco não é tão fácil assim. Fale por você aí, né? Pra mim, claro. Se você não tem 8 anos de sueco nas costas... Então, pra mim, o meu sueco tá meio enferrujado. Eu entendo que pra quem falar inglês e sueco é um prato cheio, vai tranquilo. Mas é um documentário legal sobre uma menina que acabou de começar a viver, né? Tem, sei lá, 16, 17 anos, a Greta, não é? Hoje em dia. 17 anos. 17. Eu tenho problema com biografias precoces. Muito precoce, né? Eu também fiquei meio na dúvida. Filme da Malala... Cara, tudo bem, ela viveu 200 vidas ali nos poucos anos de vida que ela tem. Mas sei lá, tá cedo ainda. Mas não é bem uma biografia, é? Não é. Tá. Ainda bem que não é isso que eu ia falar. É tipo, é um pedaço da vida mesmo, assim, tipo, é um excerto. Ele conta um pouco de como ela entrou nisso, né? De como ela viu um documentário na escola mostrando os absurdos que estão acontecendo pelo mundo por causa da situação climática, né, do que a gente passa, e ela percebeu na hora que isso era o assunto mais urgente que ela teria de lidar na vida. Porque ficou muito claro para ela ali que, tipo, ela sendo tão nova, do jeito que as coisas iam, ela não ia ter um mundo para poder viver quando ela fosse mais velha. Foi uma matemática muito simples que ela fez. Então, eles mostram um pouco disso, mostram um pouquinho dela na escola, mas vem direto pro presente. Vem direto para quando ela começou já a se manifestar. E como é que ela sofreu aqui, ali, acolá, dentro da própria Suécia, porque a primeira coisa que ela foi lutar foi para a Suécia entrar no Tratado de Paris. E ali ela sofreu já bastante gente contrária, falando que tudo bem, podia até ser um assunto importante e tudo mais, mas fazer esse tipo de manifestação não era legal, não valia a pena.
E aí, como ela levou essa manifestação para a escola dela, e como ela fez todo mundo da escola começar a participar de manifestações, e como isso foi ganhando uma perspectiva maior, e o nome dela acabou virando uma coisa associada justamente à situação climática, né? Então, assim, ele não vai lá, tipo, olha, ela com 8 anos ganhou o troféuzinho. Não, tipo, ele vai justamente nesse pedaço da vida dela, que é o pedaço interessante, né? Que é onde Não fala muito do Asperger's. Eles falam, assim, de cara eles já começam a tratar disso de uma maneira indireta. Eles vão mostrar que ela fala, inclusive, ela fala muito abertamente. Quando eu fico muito focado em alguma coisa, eu posso ficar nesse assunto horas e horas e horas sem me cansar. E aí mostra ela recitando todos os elementos da tabela química. Tipo, todos da tabela de elementos químicos, ela recitando todos. Periódica, obrigado, olha só. E esse documentário é um documentário, tipo, um filme documentário? É um longa ou é uma coisinha mais curta? Eu acho que é um longa. Dividido? É 1h37. Tá, é só isso, né? Não é uma série, nada. Não. É um filme longa, documentário, e chama I'm Greta, tá no Hulu. Então, se você se acompanhou um pouco da Greta, com certeza, porque ela teve nos noticiários todos por um período de tempo, especialmente no ano passado, com embates com o presidente dos Estados Unidos e com o presidente do Brasil. E eu acho que aí a gente tenha um pouquinho de uma visão um pouco mais profunda de quem é a menina e por que ela é interessante como personagem. Acho que o caso da Malala deve ser parecido também, porque a Malala teve uma vida muito marcada, né? Então... Sim, legal. Então eu vou continuar na pegada ativista aí. Opa! Vou falar de um filme de Netflix chamado David Attenborough, A Life on Our Planet. O David Attenborough é aquele... Como é que diria? Ele é um naturista? Narrador. Naturalista. Como é que é? Ele é um cara... Não existe ninguém. Não é quem anda pelado? Então, acho que naturista é quem anda pelado. Por isso que eu me corrigi. não é o caso. Ele é um cara de outra época. Famoso, né? Ele é muito famoso. Hoje em dia ele é mais famoso por fazer as narrações daqueles Planet Earth, ou aqueles documentários super bonitos sobre natureza. E ele faz esse tipo de coisa de narração há mais de 50 anos. E antes disso ele já fazia a questão de documentário de natureza indo para lá mesmo, pro mundo inteiro. O cara tá com 93 anos. Ele viu muita coisa na vida dele. E a ideia desse filme é um documentário. Filme documentário, tem 1h30 talvez. Ele falar o que ele passou, como era o mundo quando ele nasceu, quando ele começou a viajar o mundo para ter contato com a natureza, com os animais, fazer os estudos dele, que ele é um cara mais acadêmico também. E o que mudou de lá para cá, e assim, eu gostei bastante do filme, eu gosto desse tipo de documentário de natureza de qualquer forma, mas esse bateu especialmente, assim, porque esse eu vi com os meus 2 filhos ao mesmo tempo, o de 6 e o de 2, o Daniel e o Lucas. Então a gente foi vendo, porque eu sempre gosto de mostrar a natureza, né? Então olha lá o elefante, olha lá o golfinho, não sei o quê. E esse filme vai falando, olha, quando eu comecei a fazer isso em 1952, a população mundial era tanta, emissão de carbono era tanta, nível de floresta era tanto. Aí ele vai passando. E aí ele fala, aqui, né, nesse filme que vocês estão vendo aqui, que eu fiz em 60 e tanto, o mundo já estava assim, população de tanto, tal. E você vai vendo, obviamente, você vai vendo os números piorando. E vai chegando mais na nossa época e vai piorando. E ele vai mostrando, olha, esse animal aqui, hoje em dia não tem mais. Assim, não é nada gráfico, não é nada trágico, mas ele vai deixando bem marcado, olha, esse século XX foi o século de ocupação humana mais marcante para o mundo, para o planeta todo, e as coisas estão indo de um jeito que não vai ter volta, e fala do gelo lá, obviamente, né? Tudo aquilo que a gente já sabe, mas o jeito que ele expõe não é fatalista, por incrível que pareça, não é fatalista. Isso que foi mais marcante para mim, porque eu estava vendo ali isso com os meus 2 filhos,
que acabaram de nascer, não sabem nada desse mundo, não sabem dessas coisas da natureza, e eles estavam vendo ali, e o mais velho estava absorvendo a informação. Olha, esse bicho aqui, talvez daqui 10 anos ele não exista mais, porque o gelo está acabando, o gelo está derretendo, e o mundo está ficando mais quente e tal. Ele estava, ao mesmo tempo que ele estava aprendendo sobre alguma coisa, ele estava aprendendo que essa coisa não vai mais existir na vida dele, assim, próxima. Enquanto ele é criança, já não existe mais. O mundo vai estar para pior e não tem volta. Assim, metade do filme é isso. A gente está indo para um caminho que não tem volta. E bate pesado, assim. Só que não e aí, a segunda metade, ou sei lá, o último terço do filme, ele fala, o cara tem 93 anos, então ele vai morrer nos próximos 20, sem sendo muito otimista. Mas ele deixa coisas que podem ser feitas para mitigar esses efeitos. Então, não tem volta? Não tem. Mas dá para fazer muita coisa para que essa coisa não seja tão trágica. E aí ele passa todo o resto do filme fazendo isso. Então, ele acaba sendo uma coisa otimista. O filme é otimista. É assim, impressionante o jeito com que ele conduz essa história, ou esse argumento. Inclusive, ele foi, com esse filme, ele levou esse filme para a ONU, mostrou. A vida dele é isso, né? A vida dele é falar pelo planeta, ultimamente. Uhum. Então, é um cara que, assim, ele tem a pecha de colonizador inglês que vai descobrir o mundo e colocar a marca dele ali no mundo, mas ele é um cara muito em sintonia com a natureza, assim, e é um preservacionista por excelência. O cara, ele não quer dominar as coisas, ele quer entender o mundo e mostrar pra gente o que esse mundo existe. E aqui ele tá dando conselhos no final de como que as coisas podem ser menos piores. Então, pra mim, foi uma montanha-russa, assim, de tipo, de estar mostrando esse mundo pros meus filhos e como que a merda tá vindo, mas que eles também podem fazer alguma coisa a respeito, em que, enfim, a gente tá na merda, mas pode ser menos merda do que vai ser se a gente não fizer nada. Ótimo. Então, é legal, é bom, é meio, não diria pesado, mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Sim, se você acompanha o podcast, você sabe, não sou uma pessoa ansiosa nas coisas que eu gosto e tal. Nota-se pelo jeito de falar, muito então, tranquilo. Mas esse filme me pegou, assim, me pegou mais do que eu imaginei que fosse pegar, mesmo sabendo as informações que ele passou ali. Acho que a mais impressionante, que essa eu não sabia, assim, e eu vou falar errado aqui o número, mas ele fala do número de mamíferos do mundo e a proporção desses mamíferos. E mamíferos, assim, todos os mamíferos, do menor ratinho à baleia azul. E a humanidade é responsável por, tipo, mais de 90% de todos os mamíferos. Isso quer dizer, são os humanos e são a comida dos humanos. São os bois. E, tipo, é menos de 10%, ou um pouquinho mais de 10%. É o resto, é o que sobra. É elefante, é baleia, é rato, é tudo que a gente não é tudo animal silvestre, mamífero. Esse número, assim, cara, e é uma coisa que aconteceu nesse último século. Não era assim antes. Caralho. Assim, bateu fundo pra mim, assim, impressionante. Mas é um bom filme, é gostoso, é curto, 1h20, assim, não é gostoso. Eu sempre acho interessante, porque tem coisas fatos da vida, da nossa vida, que diferencia o jeito que a gente experiencia as coisas, né? E você, certamente, você gostaria muito do documentário, o Attenborough tem um puta jeito de contar e tudo mais. E só pela descrição da ideia do documentário, para mim já faria ser um documentário super interessante e tal. Mas ele te acerta muito mais por você ser pai hoje e por você ter visto com seus filhos, né? Sim. Eu falei aqui já algumas vezes do First Reformed, o filme do Paul Schrader com Ethan Hawke. Foi o meu filme preferido do ano que saiu, 2017. Uhum. Que é a questão o cara é um pastor de uma igreja protestante ali, e ele tem uma crise que não é exatamente uma crise de fé, mas é uma crise existencial, em que tem um ativista ali que acaba falando com ele, e ele fica com as ideias do ativista na cabeça.
E a principal ideia do cara é: Deus vai perdoar a gente pelo que a gente fez, e não pessoalmente, mas como humanidade. Uhum. E isso não tem resposta no filme, mas é uma coisa assim que é um peso gigante pro personagem do Ethan Hawke ali e pra gente. E assim, não precisa nem pesar se existe ou não Deus. A questão é, existindo Deus, aceita essa premissa. Existindo Deus, Deus perdoaria a humanidade por tudo que a gente está fazendo coletivamente? Uhum. E você pode ter sua resposta que sim, mas pondera um pouco no peso dessa pergunta. E acho que esse filme traz essa mesma questão, assim, sem a questão metafísica, é só uma questão, Sem o tipo, divino. é uma coisa mais prática, tipo, tá, a gente tá fazendo coletivamente muita coisa ruim. E aí? Vamos lá? A gente vai Vamos... continuar? A gente vai continuar assim? Ele não vai ver, porque o David Attenborough tá pra morrer, e por mais que ele esteja bem de saúde. Mas e a gente? E quem vai sobrar aqui? Então é Seus isso. filhos, né? Tá no Netflix, chama-se David Attenborough, A Life on Our Planet. É muito bom, mas pode te levar para uma espiral existencialista e fatalista, se você não tomar cuidado. Boa. Vou recomendar mais uma aqui da Apple TV Plus. O meu próximo é um programa que já tá há algum tempo no Apple TV Plus, mas eu sei que o Apple TV Plus não é o dos mais assistidos aqui no Brasil. Então, vou aproveitar para dar esse toque aqui, que é uma série chamada The Servant. Do nosso amigo M. Night. E é uma série, a premissa, ela já vale para você ficar ou com vontade ou não de ver, tá? É com o Rupert Grint, o Toby Kebbell. A série não chama-se The Servant, chama-se Servant. Servants, só é Servants. É o que pôs o D na frente, porque, né? Então, ele é o Victor Von Doom, do Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico que você não assistiu e eu indico pra ninguém assistir. O Fantastic. Fantastic. Fantastic Fort. Eles colocam 4 no meio da palavra ali. Sim, isso. O Rupert Grint vocês conhecem bem, é o Ron Weasley, do Harry Potter. A Lauren Ambrose, do Six Feet Under. Toby Kebbell, do Fantastic Four, do Fantastic. Não vai dar, né? A gente vai ter de falar de Quarteto Fantástico mesmo. E o Rupert Grint do Harry Potter. São os 3 nomes principais, mas tem... eu acho que a menina que faz a Babá rouba um pouco a cena. Ela tem uma carinha, meu... Ela é tenso. a Marcella Baratheon do Game of Thrones. Ah, mas eu é acho a que Marcella. eu acho que trocaram de atriz no meio da série. A primeira temporada da série começa... Eu vou dar só o gostinho e vou sair fora pra deixar vocês assistirem, porque eu acho que vale a pena. A segunda tenso, já... né? É tenso pra caralho. E a segunda já tá certa, vai sair em janeiro. Se tudo der certo, né? Se eles conseguirem gravar tudo bonitinho e tal. Mas tá preparado pro meio de janeiro. Por enquanto, nada mudou. Vamos ver se vai continuar. O último episódio da primeira temporada saiu no meio de janeiro deste ano. Então, a segunda temporada começa no meio de janeiro do ano que vem. O tema da série é basicamente o seguinte. Um casal que vai super bem. Eles têm um filho e chamam uma babá pra cuidar desse filho. E essa é a primeira impressão que você tem de tudo. A babá é um pouquinho estranha, mas tranquilo, tipo, nada muito sério. A mãe parece super acelerada, com um monte de coisa pra fazer e tudo mais. E o pai é mais quietão na dele e tal. Quando a mãe sai pra trabalhar a primeira vez, você é apresentado pro fato de que o bebê não existe. É uma boneca. Um boneco, né? O Jericho. E aí ele explica, olha, a gente perdeu o bebê com 13 dias de vida, tipo... E uma das terapias que eles designaram era a hipótese dela cuidar por um tempo de uma boneca, de um boneco, para ir lentamente perdendo essa sensação de attachment, né? De estar muito ligado à criança e conseguindo superar a morte da criança e tudo mais e tal. Ele testa a mulher, né, nesse episódio para ver se ela ainda age como se o bebê fosse um bebê, e ela age. E aí, tipo, ele vira pra babá e fala assim, olha,
os horários dela, da minha esposa, tão loucos, ela tá trabalhando demais, ela não consegue, tipo, ela não vai voltar cedo. Então, se você quiser, o metrô fica aqui perto, tipo, põe no metrô, você vai lá, o trem, o metrô, sei lá, você vai pro centro da cidade, tranquilo, aproveita seu dia, você tá paga pelo mês, aproveita seu dia, depois você volta. E aí você só precisa estar aqui na hora que ela for chegar, tal. E a babá age como se o boneco fosse um bebê mesmo. Ela vira pro cara e fala: não, eu acho que tá na hora de eu ir dar uma caminhada com o Jericho. E ela pega o Jericho e sai ninando ele dali. E aí, meu amigo, o negócio começa a ficar um pouco mais sério. Mas é isso, o tema é esse, essa é a premissa. Eu indico... Tem uma pegada sobrenatural. Tem sim, senhor. Eu indico porque é muito bem feito. A série tá muito bem produzida, tá super bem acabada. É uma das grandes séries, sim, dessa primeira leva da Apple TV. Eu sei que tem um monte de coisa legal na Apple TV que a gente nem comentou ainda, nem começou a passar, porque eu mesmo só comecei a dar uma chance para as coisas da Apple TV agora. Perdi aí uns 6 meses de Apple TV de graça que eu tinha. E assim, tinha assistido, sei lá, Beast Boys Story. Sim. E falado muito bem aqui, por acaso. Então, fica essa dica do Servant, do M. Night Shyamalan, com um elenco muito legal, e a Mircea deixando você um pouco tenso antes de dormir. Eu ouvi falar muito bem, falou que o primeiro episódio é bem foda, mas que depois ele dá uma descambada. Aí eu acabei não indo muito atrás. Mas, de repente, vale a pena aí. Aproveita. Não tem lá, você já deve estar em dia com a maioria das coisas. De repente, vale você dar uma olhadinha. Tá, eu vou falar de um filme que também era um dos grandes filmes esperados do ano pra mim, que é o filme novo da Miranda July, a diretora, autora, artista, hipster, sei lá. Fez muito barulho no começo dos anos 2000 aí com o Me, You and Everyone You Know. E mais tarde fez um outro filme chamado The Future. Eu lembro dela ser bem, assim, representante dessa estética tons pastel, assim, de hipsterismo, de quirkiness, de filmes bem esquisitinhos dos anos 2000. E lembro de ter gostado muito dos dois filmes dela, principalmente do primeiro. Só que ela não soltou outro filme desde então. Assim, o The Future de 2012 e até agora nada. Aí ela lançou esse Kajillionaire. Kajillionaire, rapaz. Eu não tinha falado no nome ainda? Não tinha. E eu por acaso baixei, sem saber nada. Eu olhei e falei, eu vou baixar. E aí baixei e agora eu tô ouvindo aí, manda ver. Filme com a Evan Rachel Wood, famosa pelo Westworld, que a gente já falou bastante aqui. Mas também tem mais gente boa. Tem o Richard Jenkins fazendo o pai dela. A Deborah Winger, que é aquela atriz famosa dos anos 70 aí fazendo a mãe. E tem mais também a Gina Rodriguez, que é aquela atriz latina do Jane the Virgin e do Annihilation também. A gente falou dela quando a gente falou do Annihilation. Esse é o filme de roubo. Tem alguma coisa assim? Então, cara, a Evan Rachel Wood deu entrevista também, né, nesses late night talk shows aí. E eu marquei por isso o Kajillionaire, por isso que eu baixei. Não conheço a Miranda July, eu acho. Não vi o Me and You and Everyone We Know e nem o The Future. Pois é. Então, a Evan Rachel Wood é a filha daqueles dois golpistas. Assim, aquele tipo de gente que vive a vida para tirar uma vantagem em alguma coisa. Então, desde das coisas mais simples do tipo recortar cupom e ir na loja para trocar, ou compra uma coisa, usa e depois devolve na loja pelo dinheiro todo, até coisas mais elaboradas. E assim, eles realmente vivem só para isso e não tem dinheiro para nada nunca, vão vivendo de semana a semana, tem que pagar o aluguel. E a Evan Rachel Wood é a filha deles, que foi criada nesse mundo deles. Então tudo que ela faz, o mundo que ela conhece é esse mundo dos pais. E tem até uma questão, ela claramente tem algum nível de autismo, alguma coisa assim. Não é falado especificamente no filme, mas ela é bem diferente, assim, bem socialmente ela não
não age como uma pessoa mais na média. Meio, um pouco você imagina que é por ela mesma, assim, questão genética comportamental, e um pouco pelo jeito que os pais criaram ela. E então tem toda a questão quirky, esquisitinha dos filmes da Miranda Jolie, tipo, é engraçado, mas é meio triste, e tem coisas absurdas acontecendo que você não sabe o quão a sério você tem que levar. Tem umas risadas fáceis, assim, que são legais, são gostosas, mas tem uma questão mais dramática por trás. A Gina Rodriguez faz o papel da que vai mexer nessa salada ali para ver se sai alguma coisa diferente. Então é um filme bom, não é maravilhoso, assim, não é... Eu acho que e eu não revi, mas a minha lembrança do Me, You and Everyone You Know é melhor do que a do Cagillionaire. Mas esse filme é bem legal, sim, vale a pena. Ele é bonitinho, engraçadinho, mas ele também é profundo nos temas que ele trata. Tá para alugar, ou baixar. Então, não tá em streaming nenhum, mas tá para alugar iTunes, coisas assim. iTunes. No YouTube tá por $20. Nossa, que caro. Caro. É porque é um filme que deveria ter saído no cinema, né? Realmente no Brasil não tá em nenhum lugar para alugar. Mas se você tiver no iTunes, você compra em dólar ou baixa. O filme chama-se Cagillionaire, da Miranda July. Então vou mais um aqui também, só para completar e para vocês falarem. Eu sempre trago uma coisa mais levinha, então eu vou trazer uma levinha aqui. Um seriado que foi super comentado aqui no Brasil. Bobinho, mas dá pra ir. Que chama Emily in Paris. Ave Maria. Ah, rapaz, aqui a gente fala de besteirinha também. Tem de dar uma chance pra série light. É uma bobeira, é uma menina que trabalha em Chicago, é a segunda em comando de uma operação em Chicago. Super marketing de mídias sociais, assim, uma coisa super da idade dela, antenado com ela. E a chefe dela, que é a Kate Walsh, vai receber uma promoção para ir para Paris, porque eles compraram uma marca parisiense, a empresa de Chicago comprou essa marca parisiense, e ela vai tocar a transferência da marca pro brand da empresa de Chicago. E dias antes de ir para Paris, descobre que tá grávida e oferece para Emily ir no lugar dela. E a Emily vai, sem falar uma palavra de francês, namorando um cara em Chicago, e a ideia é ficar 1 ano em Paris. E aí esse cara roda super rápido, e aí você tem as desventuras amorosas de Emily junto com ela descobrindo Paris ao mesmo tempo. Por que eu vou indicar essa série aqui? Primeiro porque eu sou a favor de séries bobinhas pra você ver de vez em quando. Nem tudo precisa ser uma coisa super cabeça, pensada e tudo mais. A série é bonitinha, fofinha. A menina que faz é a Lily Collins, a filha do Phil Collins, que tá no momento dela, né? Virou super, chamou toda a atenção. Acho que hoje a juventude conhece mais a Lily Collins do que o pai dela, né? Olha só. Eu imagino que sim. O Tarzan faz tempo que saiu já, Davi. Não dá mais. O que é legal se você estiver começando a aprender francês, por exemplo. Achar Paris linda. Querer matar a saudade, caso você tenha ido. Querer treinar um pouquinho do francês com uma série. Ela tá aprendendo francês, você vai junto dela num pedaço bom disso daí. Ela chega lá sem falar, ela fala 3 palavras em francês e é isso aí. E é gostosinho porque você não precisa se importar muito, não. É uma série que, funciona pra você fazer uma outra coisa junto, ou prestar um pouco de atenção, mas tá com o celular na mão. Eu sei que não é o tipo de série pro Davi, acho que metade das coisas que eu falei aqui são puníveis por morte na casa do Davi. Não tanto por mim, mas aqui em casa, minha esposa também não desce, não. Mas Sim, eu tenho ouvido falar muito dessa série, mas sempre de meio que hate watch, assim, as pessoas, principalmente mulher, assim, assiste pra falar mal, diz que a personagem é uma arrogante e todo mundo se veste super mal, assim, exageradamente mal, e é uma série besta, mas todo mundo assiste até o final.
Então é isso, boa. Bem, eu acho que foi super bem escrito. Serve sim pra hate wash. Ela é um pouco arrogante, tipo, ela enxerga os franceses de uma maneira meio arrogante. E ela é bastante arrogante de achar, bem estilo americano, de achar que tudo vai funcionar certo pra ela. Ela indo pra uma cidade nova sem ter nenhuma experiência, nem nada, tipo, não saber falar nem o básico da língua pra se virar, nem nada. Dito isso, cara, são um encontro de gigantes, né? Americanos e franceses nesse quesito aí. Então, eu acho que, tipo, legal. Eu vou aqui quebrar todos os preconceitos. Pra mim, cara, é ótimo. Viaje do jeito que você quiser. Fale como você conseguir. Eu acho que comunicação a gente faz de vários jeitos diferentes. E lembre sempre, se você estiver falando a língua da pessoa, o esforço para essa comunicação existir é todo seu. A pessoa não está se esforçando nada. Ela, no máximo, está se esforçando para entender se você não for tão bom na língua dela. Então, não se desculpe, não fique chateado. Você está fazendo a sua parte. Agora, o resto a pessoa tem de fazer também. A comunicação são dois lados. Mas, dito isso aqui, essa defesa dos viajantes que não falam tão bem a língua, ele é um hate wash, mas ele também é super... É fofinho. Dá pra você ter um hate watch com uma diversãozinha, né? Eu acho que ninguém vai até o fim dos 10 episódios do Emily in Paris se estiver odiando tanto assim, sabe? Tá se divertindo um pouquinho em alguma coisa. Sei. Então aí, ó, uma dica bobinha no fim. Tá, eu vou acabar com uma coisa melancólica, mas feliz. Que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, uma surpresa, um filme pequeno, do Netflix, chamado Dick Johnson is Dead. Olha, nem ouvi falar. Ouviu falar porque eu falei pra você assistir. Opa! É o filme de uma diretora que é famosa. Ela não é muito famosa, pra falar a verdade. É o segundo filme dela como diretora, mas ela é uma documentarista muito, muito reconhecida no meio dela. O primeiro filme dela como diretora chama Camera Person. É de uns 3 anos atrás, que misturava trechos de filmes que ela, nos mais de 20 anos de carreira dela, que ela filmou, mas não tinha entrado nos documentários, e ela meio que fez um catadão e fez meio que um ensaio. A Camera Person fez um barulhinho. Fez um barulhinho em festival e tal. Eu achei médio, assim, achei ok, mas respeitei mais do que gostei. Esse filme agora, Dick Johnson is Dead, é um documentário também dela. Dick Johnson é o pai dela. Uhum. A mãe dela morreu uns anos antes e ela viu que o pai dela estava começando a ir, assim, tinha alguma questão de memória. Então ela resolveu... E ele teve um acidente de carro, eu não lembro exatamente do começo, mas tinha uma questão de que ela queria ter uma visão do pai dela mais a fundo. Assim, ela queria fazer um filme sobre o pai dela, sobre ele. Ele é um psiquiatra morando em Seattle, ela morando em Nova York, e ele acaba precisando ir morar com ela. E ela resolve fazer esse filme sobre a vida dele e resolve encenar com o pai os jeitos em que ele poderia morrer. Porque ela queria ter ela queria processar essas coisas, assim. Eles chegam a fazer um funeral falso para ele, assim, logo no começo do filme, assim, mostra essas coisas. É uma ideia super bizarra, super interessante, assim, mas o que cimenta o filme é que o cara é muito carismático. O cara é um velhinho de mais de 80 anos, só que ele é um cara feliz, assim, pra cima, deixa as pessoas confortáveis. E durante o filme, não considero um spoiler, assim, eu quero falar da temática, assim. Ele vai deteriorando. E o filme que era pra ser uma coisa mais bonitinha, assim, vamos fazer piada com a morte, o cara que ele vai escorregar na casca de banana, e aí ela bota um dublê ali pra fazer o cara caindo. E fica super bem feito, assim, é engraçado, é legal, é meio tragicômico, mas é legal de ver. Passa a ser uma coisa mais séria, assim, conforme o filme vai passando. Assim, ver essa pessoa de verdade, essa pessoa real, tipo, iluminando, assim, o começo o filme todo, na verdade, e como que é a relação dele com a filha e ela como sendo
a diretora e ela vivendo na mesma casa que ele em determinado momento. Não dá muito pra estragar o filme, porque o filme é sobre esse processo. Legal. Não é um filme popular, assim, que vai fazer muita gente... Não é um filme que se recomenda pra qualquer um, assim, mas é um filme muito inteligente, muito coração e muito bem feito, assim. Chega a ser um ponto em que você não sabe por que ele tá fazendo... Por que ele tá entrando no jogo da filha, assim. Por que você, velho, no fim da vida, vai ficar simulando a própria morte? E fica essa questão, assim, será que leva uma pessoa a fazer isso, assim, a fazer piada consigo mesmo, a deixar a vida que você tinha... Tipo, ele tinha uma casa maravilhosa em Seattle, assim, uma casa linda, eles ficam um tempo na casa, e eles vão pra um apartamentinho em Nova York, em Manhattan, assim, que, tipo, só tem um quarto, ele... Tipo, ela dorme na sala pra ele dormir no quarto, sabe? Essas coisas. Mas é um filme muito coração, assim, muito real, muito autêntico. Um filme autêntico, gostoso de ver, diferente. Ele é engraçado, mas ele é triste também. É muito, muito legal. Ela mirou alto, assim, ela fez umas coisas... Ela teve umas ideias muito originais e que podia dar muito certo ou muito errado. Pra mim, deu quase tudo muito certo, assim. Então é um filme de fácil acesso, de fácil acesso no sentido de que tá no Netflix. Não é um filme pra qualquer um, mas se você achou interessante qualquer coisa que eu falei aqui, vai que pra mim é um dos melhores filmes do ano, assim, tá na minha listinha ali de melhores do ano. É impressionante. O filme chama Dick Johnson is Dead e procurem no Netflix, porque não deve estar na primeira página, não. Parece bem sensível e bonito. Eu já dei um maisinho aqui nele no Netflix pra ele aparecer no My Stuff aqui, pra eu poder ver. Boa. Vamos fazer um bate-bola rápido, então? De diquinhas super rápidas? 3, 4 diquinhas bem rapidinhas, só porque eu também tô no processo de assistir. E é só pra se o pessoal quiser assistir, aí quando eu for comentar num próximo, a gente já tá todo mundo junto, abraçado aí. O My Next Guest voltou, né, do Letterman, com 4. Não sei se eles estão lançando um episódio por semana depois. Era a Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Dave Chappelle, e aí agora veio a Lizzo. Legal, sempre bom. O Letterman é super tranquilo falando. Isso tudo Netflix, né? Vou dar 3 Netflix aqui em seguida. Netflix trouxe o Chappelle Show, que era o seriado dele, que tem acho que 3 temporadas do meio dos anos 2000 ali, 2005, 2006, por aí. Tá na Netflix. Foi bem importante para os Estados Unidos, mas aqui eu nunca vi passando, não sabia. Então, entrou. E a Sarah Cooper, que ficou famosa, acho que no Twitter, no Instagram, sei lá onde ela ficou eu famosa. vi esse. Ela fez ela tem um especialzinho, que é meio que uma série, né? Tipo, de episódios, eu vi, acho que... Não, é um só, é uma coisa só. É uma coisa só? É por isso que eu achei que tava tão grande e longo. Eu falei, porra, se todo for assim, vai ser muito louco. É um especial de 40 e poucos minutos que chama Sarah Cooper... Everything's Fine. Everything's Fine. É uma sátira... A Sarah Cooper, ela... O que aquele garoto... Como é que é o nome do garoto que imita o Bolsonaro aqui no Brasil? Quem? O Kaique? Kaique. Kaique o quê? Kaique Brito. Brito. O que o Kaique Brito faz aqui com o Bolsonaro no Brasil, ele pega o áudio do Bolsonaro e ele imita com a voz e tal. Ela faz isso. Juntos. Que é super, super criativo e tal. A Sarah Cooper faz com o Trump nos Estados Unidos. E eu acho que o Kaique faz melhor que ela, inclusive. O Kaique é muito estrela, né? Nossa senhora. Esse menino vai longe. Fora que as montagens dele são muito boas. Sim, sim. E ela já era uma comediante antes. Ela fazia sucesso, mas não muito. E ela estourou com isso. E aí ela conseguiu esse especial, semi-especial no Netflix, que não é bem um especial de stand-up, é mais um especial de quase um sketch comedy, assim. Ela faz uma personagem, ela faz uma âncora de um programa diurno, desses Bom Dia, não sei o quê. Sim. Só com notícias boas. Só que é bem sátira mesmo. Tipo, ela tá depressiva por dentro, ela tem que ser feliz e falar notícias boas para as pessoas. Muita gente legal convidada, né, cara? Nossa senhora. Tem o Fred Armisen aparecendo como produtor dela, tem a Maya Rudolph fazendo A Mulher do Tempo. Tem mais um monte de gente que é legal você ir vendo pra ver. Mas é engraçado. Eu acho que meio que o prazo de validade dele meio que acabou com a eleição do Trump. Talvez. Tem muita coisa que é debatível isso daí, a gente vai descobrir juntos. Com a eleição do Biden, né?
com a eleição que o Trump perdeu. Sim. Mas ainda assim foi bem legal, porque mostra bem o que a gente tá vivendo, assim, ou tava vivendo até a eleição, pelo menos. Sim. De desespero, assim. É engraçado, é escrachado. Eu gostei bastante, eu dei bastante risada. Não achei legal. perfeito, mas eu gostei. É legal, então, Sarah Cooper, Everything's Fine, né? Fine. Isso, no Netflix. Do Amazon, eles lançaram Utopia. Eu ainda tô assistindo, então não vou falar muito, mas é legalzinho. Tem bom ano pra sair. É basicamente um grupo de caras que se reúne porque eles descobrem que, tipo, uma conspiração que rola num quadrinho chamado Utopia, na verdade é uma conspiração real. E aí eles vão acompanhar os quadrinhos para ver o que acontece e eles sabem que vai acabar a comunidade e o mundo como a gente conhece. Então eles têm, tipo, eles vão tentar salvar isso ou pelo menos se salvarem, né? Tem a Rainn Wilson, tem o Rainn Wilson, é isso, né? Sim. Oh, muito bem. O Dwight do The Office. Exatamente. Tem o John Cusack. O John Cusack foi meio que encabeçou, acho que quando começaram a falar dessa série. O Rainn Wilson veio depois, mas tem bastante gente meio conhecidinha, assim. Você fala, já vi essa pessoa em algum lugar. Eu não, tirando os dois, eu realmente não fui atrás para ver quem eu conhecia da onde. É uma série, não é bem de quadrinho, mas quer dizer, não é de super-herói, mas é de quadrinho, é isso? Isso. Tipo, eu não acho, não acredito que seja baseada num quadrinho, tá? Eles seguem um quadrinho chamado Utopia que tem essa conspiração. Que, na verdade, eles descobrem que é real. Então, esse é um ano de várias conspirações. Acho que ele casou bem. Acho que são só 8 episódios, eu tô no 3º ainda, então só dando uma diquinha pra acompanhar. É divertido, dá pra você ficar noiadinho assistindo, vale a pena. Beleza. Tá, vou só lembrar mais uma coisinha pra gente encerrar aqui, que é o Fargo. A Season 4 do Fargo tá acabando quase. A gente falou muito, a gente começou a série, o podcast, o 2º episódio foi sobre Fargo. Primeira temporada maravilhosa, a 2ª temporada melhor. Aí a 3ª eu não gostei tanto e a 4ª tá entre não gostei tanto e a gostei. Uhum. Tá com o Chris Rock fazendo o chefe da máfia dos negros em Kansas City e com o Jason Schwartzman fazendo o chefe da máfia italiana da cidade. Então é um contra o outro. Tá ok, assim, eu não sei se a gente tá ficando cansado do estilo do Fargo. Do formato. A gente falou tão bem do Noah Hawley tantas vezes. E todas com razão, assim, né? Porque a 3ª temporada não foi tão boa. Eu não vi a 4ª, tá? Do Fargo ainda, eu não vi nada. Só vi, tipo, o trailerzinho que eles fizeram pra vender o Fargo pros canais aí, tipo... Definitivamente não é ruim. É bom, é bem feito, é até legal de ver. Mas eu não sei se a fórmula cansou, não sei se o mundo superou o Noah Hawley, ou a escrita rebuscada dele ficou meio redundante. A gente falou tão bem tantas vezes dele aqui, e eu defendo ainda, mas tô me fazendo uma autocrítica aqui. Não sei se foi ele que mudou ou foi o mundo, ou fui eu. Não tá ruim, mas, sei lá, tá diferente. Esperava mais. Já foi melhor. Mas enfim, a temporada não acabou ainda, mas já dá pra ver o tipo de coisa assim. Pra mim, o auge da série foi a 2ª temporada mesmo. Foi impressionante. 4ª tá... A primeira também é okay. muito boa. A primeira também é muito boa, mas a 2ª é melhor. E nós sempre teremos o Legion. Tá tudo bem. Sim. Então, maravilha. Acho que é isso. Falamos aí umas rapidinhas, umas dicas mais longas. Sim. Digam aí o que vocês acham dessas dicas todas aí. Se vocês viram algum que vocês não conheciam, gostaram, odiaram, tiveram crise existencial com o David Attenborough aí. Para falar com a gente, você pode mandar um e-mail para podcastcatchingup@gmail.com ou falar com a gente no Facebook, no facebook.com/podcastcatchingup. E no Twitter e Instagram, a nossa handle é @podcatchingup. Se agora você quiser falar mal de mim ou do Davi, mentira. Você falar com a gente normal, mas não precisa ser só mal. Twitter, eu sou @odesinformante. E eu sou @dedonato. Valeu, pessoal. Logo mais a gente volta.